Bom, vamos falar um pouquinho então agora, enquanto tá baixando umas coisas no computador. Vamos falar um pouquinho agora de incontinência pós-prostatectomia, tá? Prostatectomia, para quem não sabe, é a retirada da próstata masculina. A próstata masculina, vou pegar papel, num desenho bem tosco, a próstata masculina, aqui é a bexiga masculina, a uretra, que é o canal do xixi que acompanha o corpo do pênis. A próstata é essa bolinha aqui, ó, que fica em volta, tá? A próstata masculina é a prostatectomia, a radical, é a retirada da próstata. Normalmente por ter um câncer, por ter uma célula maligna ali na região. Então a cirurgia é bem radical, a cirurgia precisa retirar toda a próstata. Diferentemente de uma raspagem da próstata, que é quando há um aumento da próstata, principalmente para a região interior aqui da uretra, em que o paciente precisa diminuir esse tamanho da próstata para conseguir fazer xixi. Mas acontece que nos dois casos, o paciente pode vir a ter incontinência urinária. O que é isso? Começa a perder xixi. Alguns pacientes, na verdade quase todos eles, saem no pós-cirúrgico com sonda e logo depois passam alguns dias e meses naturalmente com uma incontinência, principalmente se for uma prostatectomia radical. Passam alguns meses e depois, aos poucos, vai voltando a segurar o xixi, vai voltando a ficar continente. Porém, existe uma parcela desses homens que acabam não voltando à continência. Eles não progridem o pós-cirúrgico e continuam a perder urina. Muitas das vezes em uma maneira muito grave, necessitando usar fraldas, mais de uma fralda por dia, necessitando usar 10 fraldas ao dia. Eu já peguei pacientes em que não conseguiam nem dormir, porque só o fato de estar deitado ali na cama ou de se movimentar durante a cama, vazava a fralda, tinha que colocar forro na cama, enfim, uma tortura péssima para a pessoa. Bom, os médicos, no caso, quando é o caso de câncer, eles tentam reduzir ao mínimo o quanto que vai machucar ali da uretra, do esfíncter, tá? No esfíncter, de uma partezinha que prende ali, vamos supor, igual que tem na torneira, como é que fala aquilo? Do registro, vamos supor assim, né? Que tem lá entre a bexiga e a uretra, na parte de cima, e também entre a bexiga entre a uretra e a parte de fora do corpo. Então, esses dois esfíncteres aí, eles tentam lesionar o menos possível. Porém, a gente tem que lembrar que numa situação de câncer, o importante é tirar toda a célula cancerígena, tá? Então, às vezes, vai lesionar muita coisa. No caso da raspagem, os médicos tentam ser cuidadosos também, mas também pode lesionar algumas coisas, algumas desses esfíncteres, algum dessas torneiras, tá bom? E aí, o que acontece? A fisioterapia é um grande aliado. Existem guidelines, né? Eu já falei para vocês que são guidelines. Imagina que tem um monte de pesquisa científica e aí os guidelines pegam o resultado de todas essas pesquisas científicas e fazem mais ou menos um resumo. Isso é muito bom para tal coisa. Isso é mais ou menos bom para tal coisa. Isso é ruim para tal coisa, entendeu? É um resumo mais ou menos dos artigos. Então existem vários guidelines, né, em que recomendam a fisioterapia pélvica para esses homens pós-cirúrgicos. Estão estudando ainda, existem vários estudos positivos em relação a iniciar a fisioterapia até antes de fazer a cirurgia, porque você está preparando os músculos e esses esfíncteres, um dos esfíncteres, o esfíncter externo, você está preparando ele para uma lesão que às vezes pode não acontecer
E às vezes acontecendo, ele se recupera mais rápido. Ele vai ter mais força para voltar a ser o que ele era, se possível. Porém, a fisioterapia pós-cirúrgica, pós-prostatectomia e pós-cirurgia da raspagem da próstata é um grau de evidência altíssimo, é a primeira opção, né, a primeira linha de tratamento para esses homens que sofrem de incontinência urinária pós-cirúrgica. O que acontece, infelizmente ainda, mas já existem artigos, então se os médicos estão se atualizando, peço eu que sim, eles sabem, eles devem saber que precisa se enviar esse paciente para mim, para os fisioterapeutas, assim que o paciente tirou a sonda. Então, em 20 dias, 15 dias, 25 dias, o paciente deve estar fazendo fisioterapia pélvica. O pós-operatório, a fisioterapia operatória imediata vai ser muito importante para essa recuperação, que sim, muitos pacientes vão recuperar em 3 meses, às vezes até sem a fisioterapia, mas muitos não irão. E a vantagem desses que não irão se recuperar, que a gente só vai saber depois dos 3 meses, é enorme quando ele se tem um pós-operatório com a fisioterapia, porque você tá enviando mais sangue, você tá ajudando, você tá mandando agentes, exércitos para aquela região para ajudar a se recuperar, para aquela região começar a formar de novo aquela trava super necessária para manter o xixi. Agora, além disso, a ocorrência de impotência após a prostatec radical, após a raspagem não, mas após a prostatec radical é imensa a incidência, né? E também o pós-operatório imediato para fisioterapia também vai ajudar que isso não aconteça. E é enorme, chega de 80%, é bastante coisa, né? E mesmo que esse homem não tenha parceiros, não acabe não se importando no momento, mas terá um momento que ele vai se importar, porque é para sempre, entendeu? Então, essa recuperação, essa necessidade de fisioterapia pós-prostatec imediata é muito importante. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque acontece o seguinte, eu recebo pacientes pós-prostatec tardiamente. Muitas das vezes, quando esse paciente já passou dos 3 meses e ele não recuperou tanto a ereção quanto a perda urinária. E além do trabalho ficar mais difícil, né, de dificultar a melhora do paciente, esse paciente passou 3 meses sofrendo, sendo que ele poderia acelerar o tratamento. A fisioterapia vai dar jeito em todos os casos? Não vai, gente. Tem casos muito importantes que às vezes o paciente precisa ir para uma cirurgia, uma outra cirurgia, para colocar literalmente uma travinha artificial. Porque durante a cirurgia o médico precisou lesionar demais aquele esfíncter, tá? Agora, mesmo se o paciente precisa ir para uma cirurgia dessa, que é raro, não acontece sempre isso acontecer, se ele fez a fisioterapia num pós-operatório dessa travinha aí artificial, vai ser muito melhor para ele também, porque ele vai ter a ajuda dos músculos, da quantidade de sangue e tudo mais. E eu tô falando isso pra vocês porque se vocês conhecem alguém, ou se por um acaso algum familiar ou alguém que vocês conheçam que vai fazer uma prostatectomia, deixe essa pessoa saber disso, sabe? E não precisa acreditar em mim, não. É só digitar lá no Google, né? O consenso de tratamento pós-prostatectomia para incontinência urinária. Qual que é o consenso? Tá? Se souber ler inglês, escreve guidelines for
incontinence urinary, nossa, maravilhoso meu inglês, before prostatectomy, também você vai achar os guidelines, enfim, tá aí, a informação tá aí na internet e não precisa esperar o médico mandar ou não, mas com certeza médicos bons e atualizados, eles sabem disso e eles vão enviar o paciente para fisioterapia. Gente, isso é qualidade de vida do paciente, sabe? Às vezes com 2 sessões de fisioterapia, eles já saem de lá, chegaram com 10 fraldas, já começam a sair de lá com 4 fraldas, né? Só nos primeiros exercícios, só de começar, a gente começar a apresentar a mudança da frequência urinária, um diário para eles e tudo mais. Então, meus amores, isso pode acontecer com bastante gente, tanto a raspagem quanto a cirurgia de Prostatec. E é muito importante que as pessoas saibam que existe esse trabalho, para as pessoas não sofrerem, sabe? Eu já cheguei a ver cada coisa, cada sofrimento de paciente e que poderia ser evitado ou, na verdade, diminuído a quantidade de tempo em que o paciente passou sofrendo, sabe? Porque às vezes demoram muito para chegar até mim. Então, se você tá aqui e conhece alguém que vai fazer, que já fez, enfim, gente, existe tratamento para isso, tá? Procure um fisioterapeuta pélvico. Em qualquer coisa, se vocês quiserem indicação, pode me chamar em inbox também para outras cidades, tá bom?